Tinha um irmão chamado Josué, e eu dava aula no curso teológico, e esse Josué, ele era um homem muito inteligente, que veio de uma outra vertente religiosa, com pensamentos muito contrários, difíceis, e como ele era muito inteligente, ele parava a aula e fazia questionamentos difíceis, sabe, aquele aluno difícil. E eu um dia disse, eu não queria ter o Josué na minha classe, e de tanto ele perturbar, eu fui para a oração, disse, vou ter que orar por causa do Josué. E quando eu estava orando, Deus falou comigo e disse assim: o Josué é uma providência minha na tua vida, para você ser melhor professor. Porque quando eu ia estudar a lição do curso teológico, eu dizia, aqui o Josué vai incomodar. E aí eu me debruçava e me aprofundava. Eu estou falando isso para você perceber e entender que essas pessoas que convivem com você, que às vezes são pessoas que atribulam você, é providência de Deus para a tua vida, para você melhorar. Agora não justifica, irmão, você ficar tribulando a vida do outro e achar que é Deus que está te usando também. Mas eu estou dizendo isso, irmão, porque isso é igreja. Você tem que entender. E aí, quando uma pessoa ela não está disposta a conviver, aí ela se isola. Provérbio 18, verso 1 diz: aquele que se isola busca o seu próprio interesse e insurge contra toda a sabedoria. Nós bem sabemos que quando uma ovelha se isola é porque ela está doente. Então isolar-se e dizer que a igreja não é um bom lugar, porque eu não consigo me relacionar, e aí tem outro problema, não consigo me submeter à autoridade estabelecida por Deus, que é outro problema. E aí a pessoa acaba saindo, e às vezes, como ela não quer perder sua salvação, ela declara, eu não estou na igreja, mas eu sirvo a Jesus do meu jeito. Sabe, irmão, uma adaptação do Evangelho. O Evangelho não é adaptável, irmãos, somos nós que devemos nos introduzir no Evangelho. O Evangelho, ele transforma, ele muda, ele molda, ele faz uma obra na vida do ser humano. Mas, irmãos, eu estou falando sobre isso porque Deus, ele fala para Noé preparar uma arca para a salvação da sua família, porque Deus havia decidido tratar com o mundo de então. A arca é um símbolo da igreja. Quando ele dá as dimensões à madeira, ordena que ela deve ter 3 compartimentos, ser betumada por dentro e por fora. Isso tudo tem uma alegoria muito linda, e eu não quero me deter tanto nisso. O betume por fora é para aquilo que está lá fora não pode vir para dentro. O betume por dentro quer dizer que aquilo que está aqui dentro não pode sair para fora. Ou seja, o secularismo e as coisas que são do mundo não podem entrar dentro da igreja. A água que estava fora da arca não podia entrar, senão a arca afunda. Mas o ar que estava dentro não podia sair para fora. O sopro, o Espírito Santo de Deus tem que permanecer dentro da igreja. Aleluia! Dentro do templo, do que é o nosso ser. Você entende essas coisas? E então, no decorrer dessa ministração, nós vamos vendo alguns pontos mais. E eu quero, irmãos, destacar aqui a obediência, em primeiro lugar, que Noé teve, como nós que temos as nossas famílias, e que precisamos ter a obediência à prática da palavra. Os irmãos vão lembrar de Mateus 7,24, depois que Jesus prega o sermão da montanha, ele vai encerrar o sermão da montanha no capítulo 7, verso 24 a seguir.
É como se fosse a conclusão. Sabe quando a gente pega a nossa revista da escola bíblica e vai ler a conclusão? Ali está o resumo de tudo. Está a conclusão de tudo. Ali estava a conclusão, a síntese de tudo. Aí Jesus diz assim: aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica. Eu vou assemelhar o prudente construtor que cavou fundo a sua casa sobre a rocha, veio a chuva, bateu contra ela e ela não ruiu, porque estava na rocha. Mas aquele que ouve, o grupo era o mesmo, que ouvia a palavra. O que diferencia os grupos é que uns ouviam, praticavam, outros ouviam e não praticavam. Os que ouvem a palavra e não praticam, eu vou assemelhá-lo ao imprudente construtor. Cavou fundo, não cavou, fez a casa sobre a areia, veio a chuva, o rio bateu e foi grande a sua ruína. A região que eu moro não teve destruição das enchentes que o Brasil todo e o mundo todo sabe o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Mas todos nós fomos afetados. O estado entrou em colapso. Uma destruição, uma devastação terrível. E era isso que o Senhor estava falando. Que a casa que está firmada e alicerçada na obediência da palavra, ela permanece. Nós não estamos isentos, meus irmãos e irmãs, de tempestades baterem com ímpeto. E eu estou falando aqui para pessoas que podem estar passando um momento de tempestade na sua estrutura familiar, na sua estrutura física, emocional, na sua estrutura financeira, na sua estrutura de relacionamento entre cônjuge, entre pais e filhos. Mas há uma palavra de Deus, obediência à palavra, e a tua casa vai permanecer firme, e essa tempestade vai passar. Tem uma pergunta que eu faço. Hoje eu fiz uma pergunta um pouco difícil aqui.